A verdade latente sobre o Evangelho. Jesus nunca nos prometeu uma jornada fácil. Nunca nos prometeu um evangelho de facilidades. Jesus deixou isso muito bem claro na sua palavra. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus nesse texto está apontando para um fato e uma realidade muito comum no Evangelho, de que os seus santos, aqueles que estão pleiteando pela causa de Cristo, lutando pela causa do Evangelho, eles definitivamente serão perseguidos. É algo que não tem como desassociar do Evangelho. Perceba que Jesus não romantiza e nem omite esse fato, mas ele apresenta e concretamente que seremos perseguidos pelo favor do Evangelho. Seremos perseguidos porque não será bem aceito o nome de Cristo entre as pessoas. E eu acho que hoje em dia não é muito diferente dessa realidade, sabe? O cristianismo ainda é uma pauta não tão aceita entre muitos grupos políticos e sociais. No atual século, o que mais vemos são pessoas politicamente e ideologicamente engajadas, cada vez mais protestando acerca de uma causa, acerca de um pensamento, de uma definição, de uma filosofia e até mesmo dos seus direitos de serem reconhecidas e tudo aquilo que concerne a definição, a verdade, a ideologia que cada uma dessas pessoas tem. E o que é mais triste, cada uma dessas ideologias contrapõe-se contra o Evangelho, é um inimigo real da cruz de Cristo. E mano, o que eu queria te perguntar é, não te perturba o fato de você não se posicionar acerca do Evangelho, acerca de defender a causa de Cristo? Ah, mas você é tímido? Você se julga ser uma pessoa incapaz? Se julga ser uma pessoa que não cabe a esse mérito, não cabe a essa liderança? E você vai só empurrando com a barriga, pois julga não ser tão importante? Ou porque a sua posição é confortável diante das pessoas? Ou você tem medo de que as pessoas olhem para você e te vejam como um crente chato, uma pessoa que merece ser cancelada? Enfim, essa é a realidade do Evangelho, que não tem como escapar. Ou ele será muito aceito, ou ele será muito destratado. E isso é interessante, cara, porque não tem como você viver na neutralidade se você é cristão. Se você está dentro do centro da realidade do Evangelho, você não pode simplesmente omiti-lo ou viver como se ele não fosse uma causa, viver como se ele não fosse a verdade que liberta o homem, a verdade que transforma o caráter do ser humano. E é algo triste, porque muitas pessoas têm a sua ideologia, têm o seu grupo específico. Perceba, o negro se encaixa no grupo do negro, ou outros grupos sociais, políticos, ideológicos, cada um deles tem a sua identidade firmada, tem o seu grupo específico, mas, mano, cadê a tua identidade de cristão? Cadê a tua definição de cristão? Cadê o teu lado no cristianismo? Cadê o teu posicionamento acerca da cruz de Cristo? Será que você vai deixar esses males cada vez mais se exporem, pleitear contra a cruz de Cristo e você comer o seu bolinho calado no seu canto? Cara, isso para um cristão é inaceitável. Somos uma geração que temos medo de se posicionar pelo simples fato de que seremos perseguidos. Mas ora, veja, Jesus está dizendo que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem. É justamente aí que se encontra a essência do Evangelho. Não porque Deus queira romantizar a perseguição, ou que isso é muito bonito para Deus, mas sim porque o caráter de Deus é santo, o seu evangelho é santo e ele não é bem aceito por um mundo profano, por um mundo que vive num mundo de iniquidades, de transgressões, de pecados. Não é tão bem aceito por várias ideologias e perceba, isso é muito natural no século de hoje. Você não vai ver uma pessoa que seja neutra politicamente ou socialmente e muito menos ideologicamente.
mas você continua neutro, você continua quieto no seu cantinho, porque você tem medo de perder amizades, você tem medo de que seja zombado pela sua postura um pouco diferente. Você talvez tenha medo de levar a sua Bíblia para a escola, tenha medo de que alguém venha debater com você acerca dessa causa, até mesmo de que você vai ser perseguido, você vai ser zombado. Muitas pessoas vão te chamar de antiquado, de retrógrado, que você acredita em várias coisas que contrapõem as ideias distorcidas da mente dessas pessoas. E, cara, isso provavelmente vai acontecer e tem que acontecer porque é a realidade do evangelho. Não tem como desassociar a verdade da perseguição, porque a verdade é algo que os homens detestam, que eles odeiam, e é essa verdade que vai ser perseguida, eles vão tentar sufocá-la, eles vão tentar omiti-la, eles vão tentar tapá-la com o pano da sua cegueira espiritual, com o pano da sua autossuficiência, do seu ego ou da sua própria verdade. Perceba, a gente vive numa geração que relativiza a verdade sem realmente ter a verdade, porque a verdade não é uma ideia, não é um conceito, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o único homem capaz de libertar, de salvar, de transformar e de dar um propósito em uma nova vida. Mas, cara, é como uma propaganda, sabe? Quando um produto é bom demais e ele vende, claro que muitos vendedores vão fazer uma bela propaganda, vão fazer um grande marketing bem elaborado acerca daquele produto, porque ele é bom, porque ele é de qualidade. E perceba, é a mesma coisa com o cristianismo. Jesus, ele salva, cura, transforma, liberta, e parece que a gente não faz essa propaganda toda acerca do nome dele. E o que é irônico, já que Jesus carrega um bem maior do que qualquer produto vendido em qualquer supermercado ou em qualquer loja. E perceba, a gente ainda consegue omitir essa verdade, a gente ainda consegue omitir a cruz de Cristo, fingir que nada está acontecendo, enquanto o mundo cada vez mais se afoga na sua própria verdade, na sua própria ideologia. Pessoas que estão aí defendendo grupos políticos, ideológicos e cada vez mais se afundando numa multidão de pecados devido às ideias distorcidas que cada um tem, achando que estão sendo guiados pela luz da verdade, o que definitivamente não é. Mas a gente continua neutro, a gente continua não tomando posição e não tomando um lado e continuamos na mesma. Mas eu te convido a despertar, assim como eu também e você também, nós cristãos, precisamos nos posicionar, nos contrapor contra as ideias, os males distorcidos desse mundo. E sabe o que é interessante? Leonard Ravenhill, um grande avivalista do século XX, uma vez disse: o cristão que não sofre aflições neste mundo está vivendo o evangelho errado. Então, se você tem medo de falar do evangelho devido à perseguição que está imposta àqueles que testificam da verdade, mano, você vai permanecer na mesma. Mas se você quer mudar essa realidade, se posicione. E lembre-se, você será bem-aventurado por isso. E não terá coisa melhor do que chegar na eternidade e ver que você cumpriu o seu papel de cristão enquanto esteve na Terra. E é isso, mano. Essa foi a ideia do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, refletido e até se identificado. E se puder me dar uma força, uma ajuda, se inscrevendo no canal, ficarei muito grato. E que Deus abençoe a cada um de vocês.